Que conversa boa, né, pessoal? Nossa, o Rodrigo é realmente um cara diferenciado. Vamos esperar ele voltar aqui. Esses conselhos dele realmente a gente não encontra em lugar nenhum, né? Não tem revista, não tem. E ver ele falando dessa maneira, com tanta pureza, gosto muito de ouvir o Rodrigo. Ele tem um jeito de tratar as coisas, e principalmente sobre a vida, não só sobre a cutelaria. E é isso que a gente quer ouvir mais dele agora aqui. Aguardando o Rodrigo. Como é que tá aí, Rodrigo? E aí? Eu, para variar, não tô te vendo de novo. Eu vou Chama a fazer, Frau. vou fazer o seguinte, Rodrigo. Chama. Vou, Oi. começa a tua live, começa você e eu vou pedir solicitação. Eu não sei fazer isso, cara. Tá, pera aí, deixa eu me vir aqui. Então vamos seguir o baile assim. Tá, beleza. Não, fica só no som da minha voz. Beleza. Tá precisando chamar a tua equipe técnica aqui, porque a minha tá aqui do meu lado, me dando assessoramento, né, que é a Glenda. Ah, eu já tive semana passada com o Julián também, já deu uns pau aqui, mas já tá legal, o pessoal já tá todo de volta aí, já estamos com mais de 500 espectadores novamente. E, E e tu tava para fazer terminando sobre a tua justiça, rotina, né? oi. Só para fazer uma justiça aqui também, né, que fazia tempo já que a Glenda vinha querendo fazer um Instagram para mim. E Aí foi o start. aí quando tu propôs fazer uma live usando o Instagram dela, né, ela disse, não, aí é um pouco demais. Aí ela fez e nem me consultou, né? Então, aqui com o marido, a coisa tem que ser assim, né? Eu tenho que fazer e não consultar, né? Você consultando para tudo, não faz. Com certeza. Com É. certeza. Então, levanto, preparo o café, tomo café, arrumo cama, aquela coisa toda. A Eu acho que eu não, gente, Rodrigo, eu acho que eu não tô te vendo em função do teu celular. Aqui diz, tem uma mensagem aguardando o Rodrigo Esfredo. para mim, aparece os Não tem dois aqui. nada, não tem nada ali que tu possa. Cara, no meu celular tá tudo normal, já tô vendo, estão os dois aqui, o da Glenda também tá aparecendo nós dois. Sim. É o teu aí que não tá aparecendo. O meu que tá bichado, né? Luiz falou, hein? Então tá, beleza. Vem lá, o suporte técnico. Não, eu vou desinstalar esse negócio, Então, depois eu instalo de novo. Então, beleza. sim, Tava seguindo na tua rotina, então. Desce, sim. toma um Então trabalho de café, manhã, levanta cedo. depois. Você é um cara que madruga, Rodrigo, Não, ou levanto dorme umas tarde? sete e pouco. Né? Agora, como os guris estão sem aula, né, estão em casa, a gente acaba fazendo um pouquinho mais de preguiça, levanta umas 8, por aí. Mas Sim. geralmente o nosso horário de levantar é 7 horas, né, tomo café, aí lavo a louça, desço para a oficina, trabalho, subo, a Glenda faz o almoço em casa, Ah, que beleza. e almoço, lavo a louça, tomo um cafezinho, desço para a oficina de novo, e aí geralmente eu vou até umas 7 horas, mais ou menos, né? Aí questão de atividade, agora, ultimamente, assim, até por causa das crianças também, eu não tenho mais trabalhado no final de semana, então sábado e domingo, assim, eu não entro mais na oficina, né, fico com a família, a menos que seja Certo. uma véspera, um evento, uma coisa assim que realmente tem que puxar um pouco mais, Beleza. mas se não, é segunda a sexta. E atividade física, eu pratico Aikido 2 vezes por semana, né, aulas de 2 horas. Diz para o Isma tirar o teclado. Mas não tem teclado aqui, tá tudo normal. Pergunta, tá, tá. Aqui eu viro a câmera. Ó, vocês vão ver. Ó, aí, ó, tem uma vazia já. Não, não, aqui o meu. Deixa eu ver uma coisa. Não, não vai dar certo. Deixa eu só ver se tem aqui alguma coisa. Não, pode seguir. Segue assim que eu tô te ouvindo bem, Rodrigo. O áudio tá super bom. Aí é pra virar a câmera. Tá. Tá ouvindo, Rodrigo? Alô? Agora nem te ouvindo, não tô mais.
Oi? Não tô mais ouvindo? Agora sim, agora ferrou tudo. Pra mim voltou. Tá, tô te ouvindo. Beleza. Maravilha. Joia. Então deixa assim. Tô te vendo aqui, ó, nesse aqui, ó. Eu vi uma pergunta ali que passou, o que que o Esfredo fazia antes? Não fazia nada, brincava. Eu comecei a brincar de fazer faca com 13 anos, né, 13 para 14, e aí o que acontece? Na época eu vi aquele filme do Rambo, eu fiquei louco naquela faca do Rambo, eu já tinha algumas faquinhas, né? Meu pai era médico, eu tinha uma fazenda, a gente ia para a fazenda no final de semana, gostava muito de caçar, pescar, então eu me criei nesse meio. E aí, quando eu vi aquele filme do Rambo, eu fiquei louco, e aí eu resolvi começar a remodelar umas facas minhas para criar a minha própria faca de sobrevivência. Então, cortei o cabo fora, botei um cano de extensão do chuveiro, Que fiz uma loucura. serra no dorso usando umas limas, fiz uma bainha com pedrinha de afiar, botava anzol, linha dentro do cabo, aquela história toda. E aí, num churrasco de família, uma tia minha viu uma dessas facas, acho que era a terceira que eu estava fazendo, e achou muito legal e me encomendou duas para dar de presente para os meus primos, né? E caso esteja nos acompanhando aí, tia Miriam, um beijão. E aí, isso foi a primeira encomenda que eu recebi e o primeiro dinheiro que eu ganhei na vida com trabalho. Que Então, a primeira loucura. vez que eu ganhei dinheiro com trabalho já foi fazendo faca. Foi 5.000 na época. E eu me lembro que daí ela deu um cheque, a minha mãe depositou o cheque na conta dela e me deu um cheque dela para eu descontar. E aí eu fui lá, saí do Banrisul com aquele dinheiro na mão, assim, aquela sensação, assim, maravilhosa do que eu ia fazer com aquele dinheiro, né? Uma criança de 13 anos com 5.000 na mão na época, né? 5.000 Não sei o cruzeiros. que deveria ser. É, tipo, 300 pila hoje, eu acho. Não sei. E, e daí a coisa foi. Seguiu como uma brincadeira, até na época eu já estava na adolescência, já fazendo umas facas aqui, outras ali para amigos, já pagando algumas coisas, livros da escola, coisas assim, com dinheiro de faca. E Até aí, que eu. os teus pais, o que que eles... Cara, esse guri não vai poder viver de faca. Como é que foi a reação É, do... não vou, porque assim, meu pai era médico, minha mãe professora, quer dizer, ninguém cria um filho da educação e tudo para ele dizer que vai fazer faca, né? Não, Isso isso é naquela verdade. época, né? Então, quer dizer, naquela época, o cara dizer que queria viver de fazer faca, vai ser o quê? Vai ser um hippie com uma toalhinha no chão, na praia, ou vai ser um galdeirão brabo numa feira agropecuária aí. Então, foi assim, meu pai queria que eu ficasse tomando conta da fazenda, ele se propôs a montar uma oficina para mim lá e tudo mais, ele queria que eu fosse morar na fazenda, tocar a fazenda e fazer faca como hobby, né? E a minha mãe queria que eu terminasse a faculdade, me formasse em engenheiro metalúrgico, fosse trabalhar numa empresa e ficar fazendo faca por hobby. Então eu tive que negociar isso por um tempo, né? Então, assim, os 2 anos que eu fiquei na faculdade foram os 2 piores anos da minha vida, fui extremamente infeliz, porque eu era absurdamente tímido, eu fiquei 2 anos na faculdade, eu não fiz amizade com absolutamente ninguém, Que doideira, hein? entrava mudo, saía calado, ia para as aulas lá de geometria analítica, geometria descritiva, ficava só desenhando faca no verso do polígrafo, não fazia nada, então fiquei 2 anos, não passei em cálculo 1, que é matéria de primeiro semestre. Então, eu ficava negociando. Como meu pai morava em Júlio de Castilhos, minha mãe estava morando no Rio, eu morando sozinho em Porto Alegre, então ficava fácil de mentir para a família, né? Então, eu dizia que estava fazendo 5 cadeiras e, na verdade, estava fazendo 2, sabe? Aí, como é que foi? Não, foi bem, passei nada, tinha rodado um monte, então mentia direto naquela época. Mas eu assumia também, assim, eu sempre tive muita hombridade, assim, de assumir as consequências das minhas escolhas, né? Então, a minha mãe pagava o condomínio, meu pai mandava R$ 250 na época, dava assim para pagar minhas continhas e nada mais, né? Dava para tomar 2 cervejas por semana com os amigos. E aí, quando eu resolvi trancar a faculdade, né, o meu pai disse, não, já que tu não quer mais estudar, não vai trabalhar, só quer saber esse negócio de fazer faca, então também não vou mais te sustentar. Aí parou de mandar dinheiro. Ah, ficou brabo? E Ficou aí, brabo? não, ele não acreditava nisso, né? Ele morreu, infelizmente, morreu em março de 2001, antes do curso do FISC, né? Então ele não acompanhou essa parte, assim, né? Onde a coisa realmente tomou um impulso, né? Ele não chegou a ver. Viu? De um outro plano, não desse aqui. E
Eu devo muito ao meu padrasto, o Léo Ranch, Léozinho, faleceu agora no Natal, nos deixou com 94 anos. Ele era uma pessoa fantástica, tinha um brilho incrível, assim. E ele, quando a minha mãe ficou muito preocupada, assim, porque eu tinha abandonado a faculdade, né, ele disse para ela, querida, a coisa mais difícil na nossa vida, na vida dos nossos filhos, é eles saberem o que eles querem da vida. O Rodrigo não só sabe o que ele quer da vida, como ele é muito bom no que ele faz, então a gente tem que dar todo o suporte para ele. Perfeito. Então a minha mãe continuou pagando o condomínio, né? E eu me virava. Então, assim, passei muito aperto, porque telefone cortado era sim, mas não, né? Então, assim, eu fazia na época, eu trabalhava por desbaste, fazia facas por desbaste, mandava temperar numa empresa de tratamento térmico, a empresa era em São Leopoldo, 30 quilômetros de Porto Alegre, eu ia de bicicleta para levar as facas para temperar, porque eu não tinha dinheiro para pegar o ônibus, né? Então, pedalava 30 quilômetros, chegava lá, deixava as facas, abastecia a garrafinha d'água, pedalava 30 quilômetros de volta para casa. E aí, a cada lote de facas que eu levava para temperar, eu fazia uma faca de presente para o cara da empresa. Porque na época custava R$ 80 para temperar um lote de até não sei quantos quilos, que daria até 50 facas. E era o preço que eu vendia minhas facas, 60, 70, 80. Né? As mais caras da época custavam R$ 100. Então, em vez de desembolsar o dinheiro, como eu nunca tinha, eu dava uma faca pro cara. Então, cada lote de faca eu dava uma para ele. E assim a coisa ia. Então, às vezes eu passava a semana inteira só comendo lentilha, comendo massa com salsicha, às vezes louco de fome, assim, ia tomar um café, louco para comer mais um pão, e aí não comia para guardar para comer de noite. Aí, final de semana, eu ia visitar os amigos, ficava rezando para alguém me convidar para tomar um lanche ou para almoçar, porque eu estava sem ter o que comer em casa. Então, algumas vezes, assim, umas 3, 4 Perrengue vezes, mesmo. assim, eu pedi um help, assim, quando a coisa realmente ficou feia, assim, algumas vezes eu pedi help, mas na maioria das vezes eu encarei no osso, né, porque tinha sido uma escolha minha, né, então eu tinha que arcar com aquilo também. Então, foi muito complicado, assim, para eles negociar, né, isso. Mas depois, na medida que eles viram que eu não estava, como eu escondia também essa penúria, né, eles não sabiam, assim, o quanto que eu estava penando também. E depois as coisas Sim. começaram a engrenar, começaram a ir para frente, então começaram a ver que eu não ia ser assim um miserável, né? Mas a minha mãe sempre dizendo: "Ah, meu filho, tu tem que botar alguém para te ajudar, porque tu tem que botar mais gente, tu tem que produzir mais", né? E eu, graças a Deus, eu sempre soube o que eu queria desde o começo. Então eu sempre dizia, eu digo, não, eu não tenho que produzir mais, eu tenho que produzir melhor, Melhor. né? Eu comprava as revistas, eu sabia que existia Blade Show, eu sabia que existiam facas de milhares de dólares e eu sabia que um dia eu ia poder chegar lá, né? Então, foi muito difícil negociar com eles naquela época, porque não existia. Hoje é muito fácil. Hoje, um rapaz resolve abandonar a faculdade para dizer que vai fazer faca, ele pega a minha história ou vários outros cuteleiros de sucesso. Ali ele mostra as facas, ele mostra os valores que as peças são vendidas, ele Sim. mostra um monte de coisa. Tem como ver que isso é um mercado palpável e que dá para viver disso, né? Antigamente isso não existia, né? Então foi muito complicado esse negociar assim, com a família. Um brinde a todo mundo que está aí nos assistindo. A minha equipe técnica aqui acabou de trazer. Maravilha. Licorzinho. A minha equipe técnica não Lá tá, mas de, eu já volto aqui, lá ó. de Goiânia. Não fui longe. Licorzinho de Baru. De Brasília, aliás. Brinde. Ah, agora sim. Boca seca de falar, né? Apesar que hoje eu estou mais como um ouvinte, com muito prazer, diga-se de passagem, que sempre é muito bom ouvir sua história, Rodrigo, ouvir os seus conselhos. Obrigado. Eu acho que a audiência que a gente tem hoje é em função disso. Hoje tu é tido como uma grande referência, alguém que inspira muita gente ao redor do mundo todo, não só no Brasil, né? Temos gente Uhum. da Argentina aqui online agora, do Uruguai, tem com certeza de muitos países. E isso é uma coisa muito bacana, sabe, Rodrigo? Eu fico pensando, porra, o cara começou num guarda-roupa, começou a fazer faca, uma coisa, um artigo supérfluo, que ninguém precisa gastar um rio de dinheiro.
E aí, daqui a pouco, tu te torna um artista reconhecido mundialmente, que vende facas um valor muito alto, que consegue viver, consegue manter uma família muito bem com isso tudo, sabe? Isso aí que me deixa feliz, sabe? Que eu fico pensando no futuro, nas coisas de forma geral. E tu é uma grande referência, Rodrigo. Muito bom mesmo. Mas não é muito diferente da tua própria história, né? Quem te conheceu, que nem eu, te conheci desde o começo lá, tô fazendo as faquinhas de lâmina de serra, também só com um esmerilzinho, uma roda expansiva ali num galpãozinho de madeira lá. Rodinha expansiva que tu me emprestou. Então assim, fazendo as tuas faquinhas e vendendo para lá e para cá, e depois devagar entrando no custom, sabe, as faquinhas de serra lá, financiando as primeiras custom, a oficina, tudo. Sim, sim, sim. Olha Eu dei onde tu um. está hoje, né, na tua oficina, a quantidade de alunos que tu tem, o respeito pelo teu trabalho, o referencial que tu é como profissional, como professor, a tua parceria com a T-Force, olha onde que tu tá e olha da onde que tu saiu, sabe? Sim, 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 sim. Então, e assim como nós, tem muita gente aí que de repente não tem ainda os holofotes, que não são famosos e que já penaram tanto ou até mais do que a gente, né? Certo, Então, com certeza. a fama, ela simplesmente, o holofote, ele simplesmente faz com que a gente perceba a história de uma pessoa, né? Quando a gente olha Sim, assim para uma pessoa famosa, a gente está vendo a história daquela pessoa, mas tem tantos outros anônimos vitoriosos aí. E eu me emociono cada vez que eu vejo isso, sabe? Assim, o próprio Julian, quando eu conheci o Julian lá na feira de Sorocaba, forjava em cima de um trilho, chegou lá com umas espadas, com damasco composto lá, damasco turco, sim, o um monte de trabalho coisa. Nossa, fui lá, impressionante. fui chamar um colecionador lá, o Frank, para ver o trabalho dele e tudo. E eu me emocionei quando eu fui lá buscar o Frank para mostrar o trabalho do rapaz que ele não tinha visto. Eu comecei a chorar no caminho, sabe? Ninguém se deu conta, mas eu estava chorando porque eu me lembrei de mim. Eu lembrei do meu começo, sabe? E é muito legal tu perceber isso, tu perceber assim, cara, aqui tem um diamante perfeito, sabe? Aqui tem uma pedra para ser lapidada, que pode ir muito longe, o cara que tem talento, que tem dedicação, que está se ralando, que está fazendo um trabalho excepcional com muito pouco, sabe? Então, eu me emociono muito quando eu vejo o quanto que o ser humano é capaz, né? Quando o ser humano não se limita, quando o ser humano não fica no caldo comum do vitimismo, né? No caldo Sim, comum de achar que a vida é injusta ou achar que a minha vida é uma droga por causa dos outros ou por causa do mundo. Não, a sua vida é assim porque você faz ela assim, né? sim. Então, isso é uma Isso coisa é que eu uma coisa tenho. que isso é profundo, isso que tu falou agora. Parece uma simples frase, mas é feio falar, mas cada um tem a vida que merece ter. Mas Exatamente. Exatamente, só que a coisa mais difícil das pessoas admitirem, né, essa coisa do vitimismo está muito arraigada na psique humana, né? Então, e a nossa própria estrutura social e cultural e tudo nos leva para esse lado, né? Até a nossa forma de se expressar, a forma como a gente fala, tudo. Então é muito difícil, assim, eu comecei a entender realmente essas coisas, né, mais assim, nos últimos anos, né, depois de uma pesquisa, assim, de um trabalho de desenvolvimento espiritual muito grande, um monte de coisas, e envolvendo física quântica e mais 1 milhão de outras coisas, que na verdade, assim, física quântica, ela simplesmente é uma coisa comprovada em laboratório que comprova o que várias tradições milenares já dizem há muito tempo. E a gente cria a própria realidade. É o que eu falo para as pessoas, eu digo, a matéria se manifesta a partir da consciência, quer dizer, se a tua consciência superior, lá no plano etérico, está manifestando todo o universo físico que tu enxerga, porque essa matéria é simplesmente energia e potencial, se a tua consciência não estiver observando ela, então quer dizer, se tu cria todo mundo na tua volta, por que que a gente se acha tão limitado? Por que que a gente é educado para se achar tão limitado e que a gente não pode fazer o que a gente quer, né? Então eu gosto de contar essa história sempre, não para me enaltecer, mas para estimular as pessoas, né? Porque certo? assim, eu quando estava começando, no começo da minha carreira, quando eu estava lá fazendo minhas faquinhas por desbaste, e lendo os Knives Illustrated todo dia,
o sonho mais louco que eu tinha na minha vida, que eu tinha vergonha de confessar para qualquer pessoa, eu nunca contei isso para ninguém, porque para mim era uma coisa tão absurda assim que eu tinha vergonha de contar. Eu tinha sonho de um dia poder ir aos Estados Unidos, ir ao Blade Show, nem me passava pela cabeça expor, mas ir lá como um transeunte qualquer, como um visitante, só para estar lá, ver aquelas facas ao vivo na minha frente, poder ver os cuteleiros na minha frente, ao vivo, sabe? E aí a parte mais louca do meu sonho, que eu considerava um delírio egocêntrico, era de poder voltar num outro ano, 1 ou 2 anos depois, e alguém lembrar de mim. Alguém dizer, você é aquele cara do Brasil, né, que teve aqui o ano passado, 2 anos, eu lembro de você. Isso para mim era o sonho mais megalômano que eu tinha na minha vida, sabe? E olha aonde que eu cheguei, olha a referência que eu sou lá, e muita gente que vai para o Blade Show cansa de dizer, as pessoas chegam, eu vim só para te ver, eu vim direto na tua mesa, coisas assim, sabe, a influência toda que eu consegui fazer lá na época do MS e tudo. Então, quer dizer, é aquela coisa do menino que sonha em um dia pisar na Lua e tem vergonha de confessar isso, e quando se dá conta já saiu da Via Láctea, quer dizer, já está indo para outras galáxias. Então, assim, Sim. a gente é capaz de tanta coisa, o ser humano é um ser com uma capacidade criativa absurda, sabe, capaz de manifestar as coisas mais maravilhosas. E eu, simplesmente por acreditar um tantinho assim a mais em mim do que a maioria das pessoas acredita, eu cheguei onde eu cheguei. Então, eu hoje estou muito focado nisso, em ensinar esse tipo de coisa para as pessoas, mudar a visão que elas têm sobre elas mesmas, entendimento de como o Certo. universo funciona, da lei da atração, de como as coisas realmente funcionam, para além desse blá 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 de autoajuda. E Sabe, essa para as pessoas questão mais, realmente essa, entenderem que está essa, tudo em mundo. essa espiritualização tua, Rodrigo, ela se manifestou há mais tempo? É uma coisa mais recente, assim, que tu tá num estado de espírito mais, como é que eu vou chamar assim, mais pleno? Não, ela sempre esteve presente, né? Mas ela está se acentuando, como todo mundo, né? Eu estou sendo estimulado. Né? Nosso sistema solar, ele circunda em volta da galáxia, e ele entrou, uns anos atrás, ele entrou numa área chamada cinturão de fótons, que é uma área extremamente rica em energia fotônica. E, inclusive, os caras achavam que ia fritar a superfície do planeta, ia acabar com a vida no planeta e tudo mais. Ninguém sabia exatamente o que ia acontecer. Então, o que acontece? Essa energia, ela está estimulando a nossa consciência. A humanidade está passando por um despertar de consciência gigantesco. E uma forma de medir isso, por exemplo, na ressonância Schumann, que é a ressonância de vibração do planeta, que sempre foi 7,83 Hz. Né? A gente cresceu, a gente passou quase 40 anos da nossa vida, né, pessoal da nossa faixa etária, eu estou com 46, 45. Então, assim, até uma década atrás, um pouco mais do que isso, o planeta vibrava a 7,83 Hz. Hoje ele está acima de 100. Ele dá Nossa, picos de 150. A gente está recebendo tempestades de energia a todo momento. E o que isso está fazendo está ativando a consciência das pessoas. As pessoas estão despertando, as pessoas estão começando a perceber o mundo de outra forma, estão deixando, por exemplo, de comer carne, estão mudando hábitos, estão abrindo mão de conceitos religiosos, de dogmas religiosos, estão indo muito mais para a espiritualidade, né, abrindo mão do pessoal e materialismo também, que é uma direta, coisa que a gente é muito apegado, né? materialismo. Então, assim, tem pessoas que estão muito dormentes, né, que vão continuar assim, mas as pessoas estão despertando. E aí eu acho que, inclusive, como eu falei lá no teu encontro, com o pessoal que eu estava conversando, esse interesse que a gente está vendo na cutelaria é fruto disso. Porque o ser humano, ele é um ser criativo por natureza, ele é divino, ele tem capacidade de criar a própria realidade. Então, o ser humano não nasceu para viver escravo, fazendo um trabalho repetitivo como uma máquina. Né? Então, agora que as pessoas estão despertando, isso não serve mais. E eu vejo isso, eu vejo pessoas, assim, profissionais super estabelecidos nas suas carreiras, que ganham bem e dispostos a jogar tudo para cima e ganhar 1/3, mas fazer faca e ser feliz. Sim. Isso que a gente está vendo na cutelaria também está acontecendo em todos os outros ramos de criação, é cerveja artesanal, fabricação de instrumento musical, o que seja. Aonde tu for pesquisar, está acontecendo o mesmo boom
que a gente está vendo no mercado da cutelaria. Sim, Então, sim. o futuro é exatamente esse, eu acho. As companhias vão trabalhar muito mais fazendo componentes para as pessoas montarem. Então, antigamente, por exemplo, tu ia comprar uma guitarra, né, era muito raro tu ter guitarras feitas artesanalmente. A maioria dos Certo? instrumentos era feito por empresas e um ou outro luthier fazia violão, guitarra, fabricava para músicos muito famosos, né, importando os equipamentos, né, os captadores, as coisas. E hoje em dia tu tem um mercado enorme de fabricantes de componentes e um monte de gente aí comprando CNC pequenininha e fazendo Sim. instrumentos musicais, fazendo coisa. Então, esse despertar da humanidade está levando as pessoas para esse lado de quererem fazer uma coisa onde elas se realizam e onde elas conseguem exercer a sua capacidade criativa, de ter uma ideia e pegar aquela ideia e, através de processos, transformar aquilo numa coisa concreta. Tu tem uma coisa que saiu da tua cabeça e, de repente, ela está ali palpável para todo mundo segurar na mão e ver. Isso é uma Se coisa tão materializou. poderosa, que depois que a pessoa faz isso pela primeira vez, ela não consegue mais parar. É verdade. É verdade. E a gente, como professor, já vimos vários alunos com profissões ah, muito, muito cobiçadas, até largando tudo para se tornar cuteleiros, né? Isso é uma coisa Uhum. que torna a pessoa muito mais feliz e envolve muita coisa, muita coisa. A questão da Exato. arte, né? O artístico entrar na pessoa assim e tornar a pessoa mais feliz. Porque o objetivo da vida nada mais é do que a felicidade plena, né? Então, Exato. abrir mão de materialismo, muitas vezes, onde o cara vai ter um salário muito maior para trabalhar fazendo um violão em casa, por exemplo, e deixar ele muito mais feliz, isso é uma coisa que pouca gente consegue abrir mão também para chegar nesse ponto, né, Rodrigo? Mas cada vez mais as pessoas estão abrindo mão disso, né? E isso é uma questão essencial também para o sucesso profissional, né? É do Certo? cara ser apaixonado pelo que faz, né? Então, assim, essa questão espiritual, ela é extremamente importante, porque vamos pensar um pouquinho. Num universo de infinitas possibilidades, tá? No campo quântico de infinitas possibilidades, onde só existe energia e potencial, e aí a nossa atenção, a gente põe atenção na energia potencial desse copo, que ela se transforma, a onda começa a virar partícula, e esse copo só existe porque eu estou botando a minha atenção nele. Então, o que acontece? Num campo de infinitas possibilidades, tudo já existe. Então, no campo quântico, no campo da consciência superior, tudo já existe, tudo já foi criado, todas as possibilidades já existem. Então, todas as ideias existem. Então, como é que funciona? O Einstein, por exemplo, ele dizia isso, ele tinha os lampejos de genialidade dele tirando cochilo, Certo? ou se abstraindo, assim, daydreaming, que eles dizem, né, assim, sonhando acordado. Nunca pensando, assim, esquentando a cabeça, queimando o neurônio, raciocinando, raciocinando. Então a gente precisa aprender a mudar o foco, né? Então, às vezes, o cara simplesmente sair, fazer um passeio na natureza, fazer uma meditação, tá no momento que o cara limpa a mente completamente, a solução vem. Muita gente já teve essa experiência, né? E isso acontece com todo mundo. Tu precisar, às vezes, achar solução para um problema, e tu pensa, 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 tu fica ali queimando o neurônio em cima daquilo ali, não acha a solução. A hora que tu simplesmente cansa, e diz assim, não aguento mais, eu preciso de um tempo, tu relaxa, tu vai, faz uma coisa para ti, tu relaxa, e de repente tu dorme e pum, tu acorda com a solução. Acontece. Sim. Né? Tu para de lutar contra a coisa. Então o que, que é? Tu baixa a solução. Então a solução que tu precisa, a tua próxima faca, o teu próximo cabo, o teu próximo conceito interessante, ele já existe no éter, ele já existe no campo de infinitas probabilidades, ele já existe na tua consciência superior. Né? Porque isso aqui que a gente é simplesmente um avatar físico. É um bonequinho num videogame. Na hora que esse bonequinho inspirou, tu morre, a tua consciência vai criar outro, tu vai viver uma outra experiência, uma outra vida. Então, quer dizer, todo o teu potencial de realização ele já existe. O que que tu precisa?
canalizar. Tu precisa parar de lutar contra ele. Tu precisa Certo. entrar, achar o teu centro. E aí a gente vive num mundo que distrai a gente permanentemente. A gente passa permanentemente distraído. A gente passa permanentemente com poluição eletromagnética o tempo inteiro, com poluição visual, com poluição sonora. As pessoas não conseguem mais ficar em silêncio, as pessoas não conseguem ficar sozinhas, elas não conseguem estar só com elas têm que relaxar. Né? Então, eu vi uma frase esse tempo que eu achei muito boa, diz assim, se você não consegue ficar sozinho, se você se sente triste quando está sozinho, é porque você está mal acompanhado. Né? Então, o que é a tristeza da solidão? O que é? Não da solidão excessiva, né? Como na época que eu vivia sozinho, era muito tímido. Mas, assim, se você não consegue ficar sozinho um pouco que seja, é porque está faltando conexão com você mesmo. Né? Muito bom isso. Então, Muito bom. até essa parte do renascimento espiritual, do desenvolvimento espiritual, isso aí ajuda no trabalho. E aqui eu digo, a gente pode não conseguir manifestar dinheiro, mas a gente manifesta abundância, a gente manifesta prosperidade. Então, o que acontece? De repente, aquele cara que você falou que tem um trabalho que ganha super bem e de repente fica feliz da vida de abrir mão daquilo e começar a fazer as faquinhas, quando ele se der conta, ele vai estar ganhando a mesma coisa que ele ganhava antes, ou até mais. Sim. E vai ser Porque rico de verdade. quanto mais ele harmonizar com o propósito dele, com o que ele quer ter como experiência nessa vida, mais ele vai conseguir criar esse tipo de situação, né? Criar abundância na vida. Porque o universo é isso. O universo é abundância, o universo é criação, é interação. O mundo é feito para existir, não é feito para se destruir. Né? Bacana, hein? O pessoal deve estar pensando assim, pá, cara, a gente entrou aqui para falar de faca e a gente está tendo uma aula de espiritualidade aqui com o grande mestre Rodrigo Esfredo. Então, O pessoal, a Glenda passou aqui, o pessoal está perguntando sobre a Keyhole. Como é que nasceu o Keyhole? então tá, vamos voltar à cutelaria, mas devagarinho, porque o assunto está muito bom, Rodrigo. Mas é que se eu ficar falando dessas coisas aí, a live vai para 5 horas, no mínimo, né? Vou voltar para as placas, que daí fica mais... Deixa eu ver como é que nós estamos de tempo aqui. Tem meia hora ainda pela frente. A Keyhole, ela não foi um lampejo, assim, não foi uma coisa que caiu assim, pronta, do céu, né? Eu já tinha visto em 2001 o Christoph Derringer, que é um mastersmith canadense, que faz uns trabalhos de forjamento fantásticos. Eu vi uma faca dele numa Life Illustrated que tinha um chassi horizontal que bifurcava em dois, assim, atrás. Eu achei aquilo fantástico, fiquei maravilhado com aquilo. Aí forjei algumas, assim, a partir de aço de amortecedor, em forja carvão ainda, isso antes do curso do FISC. E depois comecei a brincar com isso, forjei com chassi horizontal por cima do cabo, chassi horizontal ondulado, fiz várias coisas desse tipo. E aí, em 2008, eu comecei a preparar as facas para fazer o teste master e fiz a burrada de deixar a adaga por último. E aí eu estava fazendo uma adaga toda integral, damasco turco, aí deu uma falha na adaga, eu não tinha tempo de fazer outra, eu não pude fazer o teste. E aí, uma das peças que eu tinha feito para esse teste que eu ia fazer era uma boizinha, uma fighter assim, toda integral, com lâmina, guarda, e o cabo era tipo um rabo de andorinha. Era um chassi duplo, um chassi horizontal duplo. Então a parte de cima e a parte de baixo do cabo era o chassi e a madeira ficava no meio. E aí eu tinha que encaixar a madeira por trás. E aí isso representava algum problema, porque aí tu começava a prensar a madeira e o cabo começava a abrir. Sim. E aí sofri um monte para conseguir ajustar um cabo ali e tudo mais, depois fazer uma outra, sofrendo com isso de mas se eu colocar o cabo de lado, de repente fica mais fácil. Mas daí eu tentava colocar o cabo de lado, ele deslizava para trás. Eu digo, eu tenho que ter algum detalhe aqui no meio que trave a madeira e ela não possa deslizar para trás, que eu possa colocar ele de lado e não deslize. E daí nasceu a fechadura. Foi uma ideia meio óbvia, assim. Então, na verdade, o que acontece? O fechadura, ele veio a partir de um passo a passo, de outros processos. Ele evoluiu. Mas assim, como é que eu cheguei nessa questão? Quando eu já estava
nesse processo, um pouco antes ali do Master, eu fiz o Master em 2009, então foi bem nesse período, 2008, 2009, eu estabeleci uma meta para mim. A minha meta era que cada vez que eu fosse começar um trabalho novo, eu tinha que fazer alguma coisa que eu nunca tinha feito antes e tinha que ser uma coisa mais difícil do que a que eu tinha feito anteriormente. Para cada nova peça que eu ia fazer, eu tinha que me superar. E eu fiquei nesse processo quase 2 anos, né? E aí foi onde realmente assim eu dei um sprint assim muito grande, desenvolvi muito das coisas que eu comecei o Damasco Turco, depois as integrais, depois o Keyhole, e fruto dessa mentalidade. Então, por isso que eu falei, vai para a oficina e desafia seus limites. É ali que o trabalho vai melhorar, não é olhando foto no É. Instagram. Então, assim, o que acontece? Eu estava com esse mindset, né? Estava com essa mentalidade tão estabelecida que eu fiz o Keyhole, e eu fiz umas 2 ou 3, e eu não ia mais fazer. Aí eu digo, não, isso aqui já não tem mais desafio, eu tenho que inventar uma coisa nova agora, eu tenho que fazer outra coisa, não posso ficar repetindo isso aqui. E aí os caras começaram a copiar, tem um cuteleiro bem famoso nos Estados Unidos, começou a copiar o Keyhole Ganhou? e começou a ganhar prêmio. Aquilo, copiando inclusive o padrão de Damasco que eu fazia. Sim, tanto é que Aí, assim, deu... a faca ficou igual, né? Sim. E aí, inclusive, quando eu passei no Master, depois veio o Dimitin, fez o teste de Master junto comigo, passou. E aí, no outro ano, ele veio fazer o curso aqui, junto com o Adam e com a Hayley. E aí, ele me disse que esse cara queria vir também fazer um curso comigo, né? Mas que ele achou que ele ia ficar com a cara no chão se ele viesse até o Brasil para aprender com um cara que recente tinha virado Master, porque ele era um Master bem famoso e tudo. E aí o Dimitinho aprendeu, foi lá, ensinou para ele, porque eles são bem próximos, e ele começou a me copiar. E aí isso acendeu a luzinha, porque eu já vi isso acontecer várias vezes na cutelaria, né? De alguém ter uma ideia, aí o cara não explora muito aquilo, aí outro cara começa a copiar e começa a explorar um monte aquela ideia e acaba virando o pai da coisa. Sim. E aí já tinha também uns comentários no Blade Forums, o pessoal, porque esses cabos que rolam são muito legal, quem é que inventou isso, não sei o quê. Aí eu digo, opa, aí eu voltei e comecei a martelar em cima do Keyhole para todo mundo saber que era uma ideia minha e para associar realmente o Keyhole com o meu estilo. Por isso que eu continuo fazendo Keyhole até hoje, né? Porque eu não queria ser o cara que teve uma sacada e depois passou o resto da vida fazendo a mesma coisa, né? Sim. Eu quero Sim. continuar inventando coisas diferentes e fazendo outras coisas, mas eu continuo fazendo bastante porque acabou virando uma marca registrada e porque, para mim, também é um dos processos mais simples de colocar um cabo, né? Se eu Hoje, tiver que né? fazer uma gaúcha, por exemplo, é o cabo mais rápido que eu faço, é uma Keyhole. Que doideira, hein? Maravilha, Rodrigo. Maravilha de história, Uma Roger. O pergunta? pessoal tá todo mundo encantado contigo aqui, o pessoal não para de comentar. Eu tenho umas perguntas aqui, que a minha assessoria me colocou aqui. Qual é a hora de fazer damasco? A hora de fazer damasco é quando o cara já é um cuteleiro maduro no carbono, né? Hoje o pessoal está começando já pelo damasco, né? Que eu acho um certo erro, assim, né? Eu até tenho um cuteleiro aqui da cidade que eu estou ajudando, ajuda ele a forjar uns damascos, fazer alguma coisa, e o cara, infelizmente, tu vai ter que começar também já com algum damasco, alguma coisa, porque está todo mundo já fazendo damasco e, Sim, de repente, tu não vai mais conseguir vender bem as tuas placas de carbono. Mas eu acho uma pena isso. sim. Então, assim, por exemplo, uma história que ilustra bem a mentalidade correta é do Ricardo Vilar, desculpa, do Gustavo Vilar. Eu conheci o Gustavo Vilar, eu acho que em 2004, se não me engano, Vai estar semana numa que vem feira. aqui. Oh, que legal, vou estar aí participando, vou assistir. E aí ele fazia, na época, ele trabalhava por desbaste, fazia umas facas de inox e tudo, mas só estava se aventurando com alguma coisa de forja. E aí eu convidei ele para vir para Nova Petrópolis, eu morava com o Luciano ainda. E aí ele veio e aí eu ensinei ele a fazer damasco, né? Ele já estava fazendo umas integrais bacanas, assim, tudo. E aí eu ensinei ele a fazer o damasco. E ele me disse assim, não, eu digo, cara, tá perfeito, tá pronto. Eu já tinha um trabalho com uma baita qualidade, né? Fez um damasco bem tranquilo, assim, bem legal. Eu digo, cara, tá pronto. Ele disse, não, mas eu quero explorar o carbono mais uns 6 meses ainda. Depois eu vou começar no damasco.
Porque ele ainda tinha umas ideias, uns conceitos, umas coisas que ele queria explorar ainda um pouco mais no carbono. E aí depois ele começou a fazer o Damasco. Entendeu? Então Sim. isso também, o Norton Lichinsky também é um excelente exemplo, sabe? Um cara que, pô, fazendo umas facas de carbono e ganhando prêmio nas feiras, fazendo umas buoys completamente integrais, com cabo, com full tank, com pomo, com bolinha. Esse trabalho é Sim. absurdo, Trabalho sabe? absurdo. Em carbono, sabe? Então, assim, eu gostaria de ver o pessoal realmente atingir um nível, assim, A gente que de está mais tempo, execução Rodrigo, muito. a gente sabe, a gente conhece, tu sabe que um cuteleiro é bom vendo o carbono, né? A gente sabe que um cuteleiro é bom vendo o carbono dele. O, Exato, o Damasco, ele. exato. E hoje o Damasco ele se tornou uma coisa fácil de fazer. Eu acho que o acesso à informação é uma das coisas que fez a cutelaria evoluir tanto, Rodrigo. Acesso à Não, acesso à informação, informação e acesso a material, equipamentos equipamento. bons e materiais à mão. Só que, cara, tem gente hoje começando a fazer faca por damasco. E aí os caras ficam bons. Tem gente que começa a fazer damasco e damascos maravilhosos. Revelação muito boa. Mas, Sim, tem caras com 2 anos de cutelaria fazendo uns damascos aí que eu me arrepio, que eu olho assim e digo, meu Deus do céu, cara, eu vou ter que voltar para a escola para fazer um damasco desse. mas é Eu verdade mesmo. estava falando isso com um cuteleiro na feira, no Salão Paulista do ano passado, e eu estava falando isso com ele. Né? Ele tava na mesa, a gente começou a conversar, juntou um grupinho, e o cara estava com uns damascos maravilhosos nas facas. Só que ele tinha assim umas 5 facas, damascos maravilhosos, todas elas com os cabos super simples, todas com o mesmo cabo. Né? E aí eu falei para ele, né, eu disse assim, aí ele, a gente falando de questão de preço, essa faca vendi por tanto, o que que tu acha, assim, assado, mais, eu digo, olha, na média eu acho que tu saiu bem, porque o que que tu fez? Tu pegou um damasco para faca de R$ 5.000 e botou numa faca de 750. Sim, faz a média. Porque a faca em si, o conceito que a faca tinha como construção, como materiais, conceitos e tudo, era uma faca de R$ 750. Aí o cara botou um damasco maravilhoso para uma faca de 5.000. Entendeu? Então, assim, é mais ou menos o que o pessoal está fazendo hoje com Damasco era o que o pessoal fazia com material de cabo antigamente. O cara fazia uma faquinha super simplinha e botava um mamute e aí queria vender a faca por 5.000 porque tinha um mamute no cabo. Sim. Entendeu? Nem porque não subisse tanto o preço, mas assim, o pessoal queria valorizar, isso é muito comum até nos Estados Unidos. O cara tenta valorizar a faca botando um Colocando baita material coisas. de cabo. Não é o material de É, cabo que valoriza. Né? sim. Com um esculpido, com uma forma bonita, um acabamento, dá um acabamento diferenciado, uma parte polida, outra parte acetinada, trabalha com elementos diferentes, pode simplesmente pegar uma barra de aço carbono e um pedaço de madeira e faz uma faca maravilhosa. E não é o material que faz a faca. Sim, sim. Verdade, verdade. Deixa eu ver, me passaram mais umas perguntas aqui. Isso aí, vamos respondendo que o pessoal tá curtindo muito aí. Qual o projeto mais difícil que você já fez? Olha, eu fiz vários, mas eu acho que provavelmente é aquela adaga com guarda de rapier. Tem numa postagem do Instagram, que eu acho que a Glenda postou, que é Keyhole Dessert, que ela botou uma fatia de um pudim com uma fatia cortada e aí fica aquele formato do keyhole, assim, e o pudim está É do lado verdade. dessa adaga. É uma adaga com guarda em rapier, assim, toda ela integral em damasco turco, aquela peça foi bastante complicada. Você tem pressa? Não. Eu tenho pressa. Prensa? Não, não tenho prensa. É o garrancho, né, da equipe. É o garrancho da equipe. Aliás, ô Felipe, tudo bom? Você tem prensa? Não, não tenho prensa. Até por isso que eu não faço muito damasco mosaico também, né? Porque mosaico, o bom mesmo é ter prensa. Como eu só tenho martelete, Certo. então eu trabalho mais com turcos, coisas assim. Até porque eu me especializei muito também em turco. Já pensou em morar fora do Brasil? Pensei brevemente, mas em seguida eu tirei essa ideia da cabeça. Eu acho que eu Aqui é tô bom pra muito bem caramba, né, aqui. cara? A gente vive bem pra caramba no Brasil. O que acontece? Eu sempre falo isso com pessoas, assim, em geral, as pessoas sempre veem aquilo que a gente não tem e não valorizam o que a gente tem, né? Sim, Então, tu vai para país primeiro, as pessoas vão e viajam para os Estados Unidos ou para a Europa e voltam maravilhado, que tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Tá, mas não sabe como é que é a vida lá.
Primeiro, não existe empregada doméstica, né? Então, assim, muita coisa que a gente tem aqui, para eles, é coisa de milionário. Sim. Né? Aqui, a maioria das pessoas, assim, classe média, eu vejo aqui num bairro, as pessoas fazem um financiamento ou juntam uma economia, não? As pessoas compram um terreno, contratam um arquiteto, projetam uma casa do jeito que elas querem, depois vão aos poucos mobiliando a casa com móveis sob medida. Isso só milionário faz, no mundo inteiro. Você vai para os Estados Unidos, tu vai comprar um terreno, vai contratar uma construtora, a construtora tem lá 30 modelos de casas pré-fabricadas, tu vai escolher uma e eles vão fazer aquilo ali. E não Né? tem escolha. Só quem contrata arquiteto para fazer uma coisa personalizada é milionário. Só Sim. quem tem empregada é milionário. Né? A gente, de repente, vai almoçar fora todo dia num restaurante, numa comida aqui, num buffet, só quem almoça todo dia fora é milionário. Então tem várias coisas que a gente é acostumado aqui no Brasil, que a gente acha que é direito adquirido, e que tu vai ver em países desenvolvidos, só gente muito rica que faz. Sim. Né? Sim. Então a gente tem que Essa valorizar questão isso. de olhar para o que a gente não tem é um defeito que eu vejo muito nos brasileiros. A gente tem uma vida Uhum. muito boa aqui, a gente tem oportunidades que em outros lugares a gente não tem, a gente tem um horizonte que os outros lugares não têm, a gente tem uma liberdade muito grande no Brasil. A gente É só sempre, pensar. as pessoas tentam buscar um empecilho naquilo que elas não podem fazer, sabe? É a tal da síndrome do cachorro vira-lata, né? Mas assim, o que acontece? É só parar para pensar por que que todo mundo, todos os estrangeiros de qualquer lugar do mundo, da Europa, da Ásia, dos Estados Unidos, não interessa, acostumado com esse padrão de vida maravilhoso que a gente sonharia em ter, por que que eles vêm para o Brasil e ficam apaixonados pelo Brasil? Sim, O que será que a gente tem que eles gostam tanto? Né? É que nem eu vi o Cortella uma vez falando, ele morou uma época em Estocolmo, se não me engano. Ele estava dizendo que se você tiver um piripaque num trem e cair no chão, as pessoas apertam o botão para o trem parar e vir o responsável, ninguém te junta do chão. sim. Né? Aqui talvez alguém vá bater a tua carteira, mas vai ter gente que vai te pegar, vai te botar no carro, vai te levar para o hospital, vai te ligar depois, vai te visitar para ver se você está bem. Quer dizer, a gente tem todo um outro lado, né? Vai ver as taxas de suicídio nesses países são altíssimas. Eu tenho um Né? Vai amigo para o aqui que mora Japão, aqui vai para a perto que Suécia. é. Eu tenho um amigo da Dinamarca que mora aqui na Feliz, em Alto Feliz agora ele tá. E, cara, ele mesmo diz, o melhor lugar do mundo que existe é o Brasil. Vocês não têm noção, vocês têm um clima bom, vocês não têm problema com natureza, vocês têm tudo nas mãos. E Esse calor humano, né, esse calor humano que a gente tem e que para a gente é tão normal, a gente não valoriza, né? Eles eles não valorizam veem, demais. não tem isso aí. Né? Eles valorizam muito. Com certeza. Então, eu cheguei a pensar brevemente sobre isso, mas em seguida eu tirei isso da cabeça e hoje eu fico vendo as convulsões que estão acontecendo no mundo e várias questões geopolíticas importantes que estão acontecendo nos bastidores aí do mundo e eu estou, graças a Deus, que eu estou aqui no fim do fundo da América do Sul, numa cidade bonita, uma vista maravilhosa, bem quietinho aqui no meu canto, sem sentir muitos maremotos aí que estão chacoalhando o planeta. É bom isso. É bom isso. Falar sobre facas carbono e inox. Bom, esse é um assunto que vai longe, mas assim, o que acontece? Tem um conceito ainda muito arraigado aí dentro do pessoal, principalmente mais nativista, mais tradicionalista, que inox não presta para fazer faca, porque o pessoal está muito acostumado com inox vagabundo, né? Com os 420 bem ordináriozinho. Sim. Mas assim, a gente vive hoje uma revolução tecnológica no ramo da metalurgia, que tem muitos aços, por exemplo, os aços sinterizados, a gente nem poderia considerar aço pelos padrões antigos, né? Porque já seria Sim. ferro fundido, já seriam outras coisas. Então, antigamente, você tinha aços com extrema dureza, extrema resistência ao desgaste, poderiam segurar o fio por muito tempo, mas extremamente frágeis, né? Ou aços com uma extrema resistência ao desgaste e uma alta resistência à corrosão, mas que eram muito frágeis. E hoje não. Né? Hoje você tem aços sinterizados daí, aços inoxidáveis de última geração, onde você tem uma resistência ao desgaste, uma retenção de fio absurdamente maior do que os aços de carbono que a gente normalmente usa, e você tenta quebrar a faca é inquebrável. Né? É. E coisas que
A maioria do pessoal que A trabalha tecnologia usa muito. metalúrgica deu um avanço muito grande nos últimos anos. Então, assim, o pessoal usa muito esses aços para fazer canivete, porque ninguém quer ficar cetinando esse tipo de aço para fazer uma faca, né? Sim, Porque sim. tem que ficar praticamente com acabamento de lixadeira, porque se depois da têmpera você tiver que ficar lixando a mão, você fica Não, não louco. sai. Não sai. Parece que está lixando diamante. É E, complicado. então, hoje em dia tem uma revolução muito grande, Bom, né? quem vai poder falar disso aí semana que vem é o Gustavo, É, né? Gustavo, Gustavo é mestre nisso aí, vai poder falar nisso aí com muita propriedade. É para o o cara pessoal que que quiser atualmente poder. mais entende a respeito de diferentes ligas de aço e comportamento, tudo é ele, né? Porque esses aços de última geração, o GTC usa, o Icoma, os Lala, mas eles não têm a experiência, né? Ou a experiência, por exemplo, do Icoma, dos Lala é muito antiga, de muitos anos já, muito ultrapassada, de forjamento, de aços carbono. Então, assim, o Gustavo é o cara mais atualizado em trabalhar Sim. com aço carbono, em trabalhar com 5200, trabalhar com damasco, com coisas assim, e depois trabalhar com esses outros aços, com inox, com damasco inox, né? Então, é Certo. o cara que atualmente é a maior autoridade no Brasil para discutir a respeito de metalurgia e diferentes tipos de aços e tudo, e até mesmo de ligas, né? Um cara desenvolvendo timascos e várias ligas de não ferrosos e aço e coisas assim é o Gustavo Vilar, né? Então, Com vai ser certeza. realmente É referência. uma Referência. referência boa nessa área. Pessoal perguntando aqui, Rodrigo, sobre um livro teu. Vai sair um livro teu? Vai sair um livro Rodrigues Fredo? Olha, já me perguntaram isso várias vezes. Eu tenho participação em alguns livros, né? Sabe Assim, que Filho e Árvore tu já fez, né? Agora tem que. falta tempo, né? Na verdade, tem que pelo menos terminar um pouco dessas encomendas aí que estão muito atrasadas também para tirar um pouco do bafo do meu cangote. E aí poder me dedicar mais a outros projetos, mas é um projeto que eu tenho já, uma ideia que eu tenho, já várias pessoas já me perguntaram, já meio que se prontificaram, de repente trabalhar nisso, né? E eu tenho ideia de uma hora lançar um livro assim sobre o meu trabalho, com a minha história de vida e essas Sim. fotos, essas coisas todas, né? E Eu acho essa importante hoje em dia. desaceleração, Rodrigo? Essa desaceleração do trabalho, eu sei que tu tem uma rotina de trabalho muito pesada, muito forte, assim. Tem ideia de daqui a pouco tu, bom, agora eu vou tirar o pé, vou deixar de Não, pegar isso encomenda. não é uma coisa que se planeja, eu acho que é uma coisa natural. Eu sigo o ritmo, sabe? Porque eu sou muito apaixonado pelo que eu faço. Eu estou o tempo inteiro pensando no que eu faço, então, assim, se bobear, eu fico o tempo inteiro enfiado na oficina, né? Certo? Então, a vida em família me obrigou a mudar isso, né? Assim, a trabalhar na minha cabeça essa chave, né? Porque como eu estava há muitos anos já com isso, quer dizer, quando eu conheci a Glenda e depois quando a gente teve os meninos e tudo, eu já tinha 25 anos de carreira. Então, assim, de trabalho. Então, foi um período muito longo da minha vida, onde o meu trabalho ocupava 80% da minha vida. Sim. Aí, de repente, você tem família, você tem esposa, você tem, pela primeira vez, alguém morando comigo, né, depois os meninos e tudo, então isso me obrigou também a mudar essa chave na minha cabeça, de não estar o tempo inteiro enfiado na oficina ou pensando na oficina, né, porque é muito comum, né, principalmente para quem está sempre criando, sempre trabalhando, Seis. né, então é uma chave que tem que mudar. Então eu não penso assim em diminuir ritmo, de eu quero trabalhar mais 5 anos e aí eu vou parar e vou Sim. desacelerar, eu não faço esse tipo de plano para o futuro, eu vou no ritmo que eu me sinto confortável no momento. E essa questão de ser apaixonado pelo que faz é muito importante, né? Tem até uma frase que diz: faça o que ama e jamais precisará trabalhar, né? Então, O Santino Balestra, nosso amigo coteleiro lá da Itália, que diz isso, né? Ele diz, eu nunca trabalhei um dia na minha vida porque eu sempre fiz o que eu gosto, né? E é Santino, exatamente por aí. coisa legal. Mais perguntas, pessoal? Vamos lá, a gente tem mais uns 5 minutos pela frente. Eu Você tem mais alguma já vou aqui? tentar amarrar o Esfredo para daqui um mês, fazer mais uma live com nós. Eu acho que uma coisa que realmente, Rodrigo, as pessoas têm.
tem carência de Rodrigo Esfredo. Isso é uma coisa que tem gente que manda pergunta no WhatsApp para mim te ligar e responder o cara, sabe? Que as pessoas criam esse ícone assim na cabeça delas, né? Eles criam Tem gente que acha que tu não é acessível, sabe? Tem gente que acha que tu é um cara que não existe, ou que tu é cheio, que tu é grauzento, que o pessoal que te conhece sabe. As pessoas vão criando um imaginário na cabeça delas, assim, né? E eu tenho duas perguntas aqui. Desafio Sob Fogo. Pensa em participar? Eu já fui convidado para o Desafio Sob Fogo quando ele começou. Antes de ter a edição latino-americana, eles me convidaram para participar da edição americana. E ia ser gravado no primeiro semestre, num período, acho que era abril, se não me engano, março, abril. Eu ia ter que ir para Nova York para filmar lá, passar um tempo lá, gravar e tudo mais. E eu não estava com a agenda e não estava muito interessado também em participar e eu recusei, né? Depois nunca mais me convidaram. Então, assim, eu não é uma coisa que para mim vai fazer diferença, né? Eu não vou, não é uma coisa que eu precise para, em termos de divulgação do meu trabalho, né? Eu acho que é um programa bacana, eu acho legal, assim, porque possibilita esse holofote para muita gente, sabe? É um entretenimento, né? Não tem um pé muito na realidade do que é a cutelaria realmente, do que a gente faz, é um entretenimento, é um programa de televisão. Né? Sim, é um reality show. É um reality show, eu acho que pode funcionar bem, pode alavancar assim, carreiras, eu acho muito legal. Eu acho que deu um up na procura, né? A procura da cutelaria artesanal hoje se deve muito, nos últimos 2 anos, principalmente. Nos Estados Unidos eles chamam o Forge and Fire Effect, né? Sim. É o efeito do Desafio Sob Fogo. Assim, a gente, no último ano que eu fui pro Blade Show, a gente chegou lá na véspera do show começar, tinha gente acampada embaixo da passarela coberta lá, esperando o show abrir no dia seguinte. Sim. Eu olhei, então, os Rolling Stones vão tocar no Blade Show? O que tá acontecendo? É impressionante, isso é verdade. Isso é verdade. O pessoal acampa para abrir o Blade Show. E o que aconteceu? Foi o maior público que eu vi na minha vida. Filas quilométricas na porta, assim, que não diminuíam nunca, que geralmente a fila quilométrica era só no primeiro dia, depois ficava uma coisa civilizada. Não, era o show inteiro, filas quilométricas, qualquer horário que você saísse do salão, tinha uma fila quilométrica na porta. Sim, loucura. Foi a primeira vez que eu vi, eu estava do lado do Luiz Gustavo, do Facundo, então, assim, não era nem por questão de tipo de trabalho, de faixa de preço, nem nada, mas, assim, a primeira vez que eu vi a gente ficar 3 dias inteiros dentro do salão, uma multidão de gente passando e ninguém pegou uma faca na mão para olhar. Ninguém perguntou o preço de nada. Então, era uma multidão de curiosos, não de clientes de cutelaria. Então, mudou muito, assim, o perfil. Então, deu essa explosão, trouxe muito interesse pela cutelaria, né? Então, assim, eu costumo brincar, né, que quem está vendendo curso, vendendo equipamento e vendendo ingresso de evento, né, realmente notou um aumento muito grande na demanda, mas em questão de mercado mesmo, de novos clientes e tudo, não mudou nada, continua exatamente como é. Outra pergunta aqui do nosso querido Raul Sartor. Um abração, Raul. Grande artista, grande prateiro. Pergunta sobre o tempo para fazer uma peça. O tempo ele varia bastante, né? Depende se é o tempo... É a mesma coisa do trabalho do Raul, né? Exatamente. Depende se tudo dá certo ou se começa a dar encrenca, né? Então eu já tive peças assim de dar tudo certo e levar 40 dias para fazer, e já tive peças que deveriam estar prontas em 2 semanas e eu levar 2 meses para fazer, porque começa a dar um monte de bronca, um monte de coisa, dá errado. Principalmente quando é encomenda, né? Porque quando é uma faca que você está fazendo por conta própria, está fazendo bainha com bocal e ponteira, aí começa a dar problema, chega uma hora, quer saber? Vai sem bocal e ponteira mesmo. Agora, quando é uma encomenda, não adianta, o bocal e a ponteira tem que sair. Certo. Então, já me aconteceu de fazer bocal e ponteira integral em damasco turco, e quando eu faço integral, não quer dizer que eu faço um bloco e depois eu usino a ponteira, que nem o pessoal pensa. Não, ela é já uma chapa, já é toda caldeada, já com 2 milímetros de espessura. Rodrigo, 15 segundos. 15 então, pessoal, 15 segundos para agradecer de novo a participação de todo mundo. Obrigado pelo carinho, obrigado pela admiração de vocês, tá? E obrigado.
Parabéns, Ismael, pelo canal aí. Muito obrigado pelo convite.